Meu irmão, para a gente começar acelerado, que o tema hoje é bem bacana, tem bastante empreendedor aí nos escutando. Fala primeiro um pouco da sua trajetória. Quem é o Sérgio Lira, além de um grande amigo e irmão? Bom, primeiro, boa noite a todos. Muita alegria estar falando com você. A gente que se via sempre, você está aí longe nos Estados Unidos, né? Mas estamos sempre em contato, sempre atualizando, sempre amolando o machado, porque a gente precisa estar sempre de olho nas oportunidades, enfim, entender, fazer a leitura do mercado. Eu queria me apresentar. Eu trabalhei e tive a minha carreira toda no varejo, né? E num dado momento, resolvi deixar de ser executivo e começar a empreender. E para empreender também, realizar consultoria, gestão de empresas, treinamento, desenvolvimento de empresas, né? E é isso que eu tenho feito nos meus últimos 20 anos. Passei por 36 empresas, de pequenas empresas, né? Startups. Trabalhei para banco de investimento, multinacional, fazendo todo tipo de consultoria. Essa palavra eu não gosto muito, eu faço business development, que é desenvolver as empresas a partir da minha experiência, a partir do meu conhecimento, né? Então, eu venho fazendo isso e eu espero poder compartilhar um pouco dessa minha vivência aí com todos que estiverem nos assistindo. Show, meu amigo. A intenção dessa série de lives é destravar o empreendedor estrategista, então realmente que ele mude a mentalidade dele, para eles entenderem como funciona a cabeça das pessoas que já destravaram para essa mentalidade vencedora. E aí eu já vou pegar o gancho da sua história, vou pegar lá do começo. Você tem bem mais experiência que eu em empresas grandes, como você falou, você começou no varejo. O que você aprendeu nessas empresas grandes sobre a lição do dono? Porque claramente ela só se tornou grande porque o dono já não consegue mais cuidar de tudo. Quais foram as lições que você aprendeu estando dentro desses grandes conglomerados? Felipe, na verdade, assim, a experiência mais relevante, né, e que me fez transformar essa minha visão do dono, né, porque o pioneiro, vamos chamar de pioneiro, né? Pioneiro é aquele que tem uma inspiração e monta um negócio. Agora, necessariamente aqueles que crescem, prosperam e chegam a muitos milhões, né, eles têm 4 características assim que são marcantes, e eu acho que são importantes para cada um de nós nos espelharmos nelas, né? A primeira, eles têm um sonho, né? Eu fui da loja americana, era uma fusão com o Walmart, trabalhei no Walmart Stores nos Estados Unidos. Primeira coisa, eles tinham um sonho. Esses caras têm um sonho. Eles têm um plano, eles têm uma inspiração, eles têm uma motivação, né? Que normalmente para atender alguma demanda, alguma necessidade ou até uma sensação de realização. Então a história do sonho grande, ela é muito importante para aquele que quer empreender. Porque às vezes a pessoa pergunta para mim o que dá dinheiro. Eu falei, eu não vi nada que dê dinheiro, nada, absolutamente nada. Até hoje na minha vida, são 30 e poucas empresas, clientes, amigos, né? Acho que, assim, o que dá retorno é você fazer alguma coisa que seja, enfim, grandiosa, que tenha um propósito, que seja virtuosa. Então essa é a primeira história, né? Então eu quero desconfigurar um pouquinho a história do pioneiro, né? Que às vezes ele pensa o seguinte, pô, eu tenho que ganhar dinheiro, eu quero chegar no 1 milhão. Então a primeira coisa é o sonho grande. A gente tem que sonhar com alguma coisa, enxergar alguma coisa que seja interessante, que a gente possa fazer com amor e possa se doar aquilo. E naturalmente que alguém vai perceber isso, seja uma cadeia, seja um consumidor, seja, enfim, alguma pessoa, alguma coisa vai ser impactada por isso. A segunda coisa, que é importantíssima, né, e talvez a mais difícil com a minha experiência, é reter talentos. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Você sabe muito bem, eu optei por fazer um esporte que é individual, mas eu descobri que ele também não é individual, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou apaixonado pelas artes marciais e pratico o jiu-jitsu até hoje, ainda que de uma forma um pouco, enfim, reduzida, limitada, né? Eu chamo do treino dos assintomáticos, que a gente vai lá, conversa mais do que treina, mas enfim, isso é importante para a cabeça. Mas eu descobri que até o próprio jiu-jitsu não é sozinho, né? Você precisa de um companheiro, você precisa de um time, você aprende, troca experiência. Então, reter talentos é absolutamente fundamental. Ou seja, primeiro identificá-los, atrair para a empresa, fazer com que eles se sintam com vontade de vir trabalhar na empresa e compartilhem do sonho, compartilhem disso tudo. Vamos lá, depois do sonho, reter os talentos, atrair os talentos, né? A gente tem que ter um time. E esse time, ele tem que ser complementar, porque você, como pioneiro, você tem a ideia, tem o sonho, mas não necessariamente você vai poder, enfim, saber todas as, vamos dizer assim, identificar todas as necessidades e usar todas as ferramentas para poder desenvolver o negócio, né? Outra coisa importantíssima é fazer as parcerias corretas, escolher os clientes. Você tem falado tanto isso na sua mentoria, né? Saber com quem você vai se associar, com quem você vai trabalhar. E, acima de tudo, né? E aí eu quero desconfigurar mais uma vez, esses seus colaboradores, parceiros, enfim, esses talentos, eles têm que ter o espírito de dono. Porque nenhum negócio consegue prosperar com velocidade se não tiver o espírito
de dono. Cada um que esteja junto com você empreendendo, ele precisa ter o espírito de dono, porque senão a situação, às vezes, não acontece, né? Então, assim, o que eu vejo, esses são os 4, assim, as 4 principais pilares que vêm à minha cabeça quando eu falo do dono e como é que ele faz com que esse negócio que nasceu lá na cabeça dele por uma intuição ou por uma vontade, por um sonho, assim, melhor, né, ele consiga prosperar. E aí eu volto para você, nesse nosso bate-papo, perguntando o seguinte, né, de acordo com todo o seu conhecimento e tudo que você aprendeu, né, como é que um dono que não é líder, como é que ele atrai os talentos? Como é que ele faz as parcerias? Porque a liderança, ela é um processo intrínseco do ser humano, né? Você, para atrair e reter as pessoas, você precisa exercer liderança. E liderança, para mim, é admiração, né? Postura e verdade. Então, é isso. Então, como é que ele faz, né? Se ele não tem essa capacidade de liderança, mas às vezes tem uma habilidade específica, como é que ele faz para poder chegar nesse milhão? Perfeito. E vamos lá, deixa eu pegar esse gancho da pergunta do Sérgio, que é muito boa, tá? Geralmente a pergunta vem um pouco diferente. A pergunta vem para mim como um dono, um pioneiro que não é gestor, consegue atrair talentos. E aí eu falo o seguinte, trazendo gestores. Agora, quando você não é líder, a coisa fica muito mais difícil. Agora, no meu aprendizado, tá, eu percebi que é possível treinar liderança. Tá? As pessoas criam, às vezes, algumas travas na cabeça dela. Mas eu nunca fui líder, então cola num líder. Eu falo muito e falei na live de ontem do seguinte, de você ter hábitos vencedores. E o primeiro hábito vencedor que eu falo para as pessoas que querem destravar a mente é conviva com pessoas vencedoras. Conviva com pessoas que tenham realmente essa energia. Se você passar a conviver com líderes do bem, você começa a perceber que a liderança ela vem dos fundamentos. Ela vem desde como o cara se posiciona, como ele honra os pais, como ele honra a família, como ele trata as pessoas. E quando eu falo como ele trata as pessoas, não é como ele trata os iguais ou os acima, é como ele trata as pessoas mais simples. Então, você olha muito quem é o líder, como a pessoa trata um funcionário, trata a moça que faz a limpeza, trata o garçom que está atendendo. Então, quando você começa a conviver, você começa a aprender os detalhes da liderança. Por quê? Você falou de uma coisa que eu super concordo. Ninguém trabalha para o outro se não tiver por trás um sonho muito grande, um propósito muito bacana. E esse sonho, ele é criado por um líder. Precisa ter a cabeça de um líder, porque o líder ele é visionário. E o que eu digo para as pessoas, o líder, ele também é um contador de história. Quando eu falo contador de história, não é contador de mentira, é história boa. Você falou de religião, é a história que Jesus Cristo contou. É aquele tipo de história que você segue a pessoa pela história. Mais do que pelo que ela diz, ela te conta uma história que mostra os ensinamentos dela. E isso é treinável. No primeiro ano que eu tive em Harvard, nós tivemos uma aula um dia inteiro. Imagina lá, donos, CEOs de empresa, todo mundo lá. Olha, amanhã a aula é com uma equipe da Broadway. Não, peraí, a gente não entendeu. Com os donos do teatro? Não. Com uma equipe da Broadway. Não, mas tudo bem. Os caras que cuidam dos imóveis? Não. As pessoas que ensinam storytelling. Então, é muito importante o líder aprender a contar histórias inspiradoras. E aí, você tendo a sua história, você tendo a sua verdade, você tendo um propósito, você consegue atrair essas pessoas. Então, Sérgio, para que as pessoas que estão nos escutando, que querem destravar, que querem empreender, não desistam, porque, olha, poxa, mas eu não fui durante a minha vida um líder. É possível treinar. Agora, nós, eu, você e tantos outros aqui que temos filhos, nós temos que ensinar desde cedo esses princípios, esses hábitos, esses valores. E não é nada pegar e ensinar o seu filho a dominar um grupo. Não, é ensinar como é que ele planta as raízes, como é que ele honra as pessoas, como é que ele se torna uma pessoa grata, como é que ele trata as pessoas. E mais importante, como ele estimula pessoas a estar com ele. Então, assim, para mim, o segredo para você, se você não é líder, para você atrair pessoas boas, é você acreditar que é possível treinar. Então, esteja com pessoas, participe de mentorias, comece a desenvolver, porque às vezes as pessoas criam um grande fantasma por trás. É claro que você não começa sendo um líder, talvez como Mahatma Gandhi, ou sendo um líder como o Jeff Bezos, mas você também não começa com negócio e você não começa falando para tantas pessoas. Então, assim, comece a liderar. Se você é uma criança, os seus irmãos
mas de maneira sadia. Comece a se posicionar junto aos seus amigos, e aqui eu vou vendo cada vez entrando amigos, comece a se posicionar não numa liderança de comando, numa liderança de influenciar para o bom caminho. E eu vejo que você faz muito isso também. Às vezes a gente tem nossas conversas particulares sobre isso, tem gente que nos acha até chato, porque a gente está na vida, Sérgio, para influenciar pessoas a fazer o certo. Então, assim, a gente gosta de brincar, a gente gosta de ir para a academia, a gente gosta, mas por trás de tudo que a gente faz, tem uma mensagem de liderança em fazer o certo. Então, vamos lá, deixa eu pegar já o gancho e passar a bola para você. Vamos lá. O que você faz, Sérgio, quando você percebe dentro de um negócio que você entrou para fazer o business development, que você entrou para rearrumar, que o dono não consegue delegar, que o dono ainda acha que o certo é ele fazer tudo? Como é que você trabalha a cabeça dele? Olha, isso é muito comum, né? Porque quando a gente fala de uma empresa pequena ou média, ele é o pioneiro. Na maioria das vezes, ele é que levou aquela empresa daquele início, né? E o início sempre você tem recursos limitados, processos ainda em desenvolvimento, né? E então, naturalmente, que a maioria deles diz, olha, eu que sei do meu negócio, eu que estou aqui, eu que criei essa história toda, então eu conheço isso aqui muito bem. E aí existe uma dificuldade, de fato, em delegar, e não só delegar, mas desenvolver pessoas, né? Então, a melhor forma de fazer isso, né, que eu experimentei, inclusive, em empresas grandes e até pequenas, é você desenvolver uma cultura de treinamento e capacitação. Por quê? Na medida em que você compartilha informação, né, e essa informação tem que ser tratada, e você treina as pessoas, né, nos principais pilares de gestão, o que vai acontecer? Naturalmente que aquelas pessoas vão se capacitar. E através da própria convivência dentro da organização, elas começam, então, a se mostrar mais capazes, pela informação, para poder assumir, né, essas atribuições delegáveis, vamos chamar assim, né? Porque eu sempre digo, né, responsabilidade a gente não transfere, autoridade sim, e a gente tem que, ao longo da vida, compartilhar para poder ter até um modelo sucessório, para poder tirar férias, para poder errar e ter alguém para apontar. O que eu vejo muito nas empresas pequenas, quando o pioneiro ou o dono tem uma característica centralizadora, o que acontece? Ele meio que neutraliza aqueles que estão subordinados a ele. E também acostuma essas pessoas a só dizerem para ele aquilo que ele quer escutar. E esse, para mim, é o maior problema. Por isso que eu acredito muito em mentoria, em consultores, em advisors, né? Porque esses, descomprometidos daquela relação única com aquela pessoa, né, que às vezes tem um temperamento centralizador, eles vão dizer exatamente, né, o que eles estão enxergando. E são visões. Eu quero deixar muito claro que as pessoas podem não estar corretas, enfim, e podem não estar indicando o melhor caminho ou o melhor insight. Mas o que eu entendo é que a cultura do treinamento, a cultura de compartilhar a informação, né, é a saída para tudo isso. E vou mais longe, né? As empresas maiores, cada vez mais, buscam transformar os seus talentos em sócios, né? Através de stock option, de opção de compra de ação, e de tal forma que você não tenha mais aquela hierarquia, né, do dono com os seus empregados, né? Que é um pouco revolução industrial, né? Faz o que eu estou dizendo, o que eu sei que eu estou fazendo. Então, eu acho que esse processo de evolução é exatamente na medida em que ele passa a reconhecer as competências dessas pessoas que estão sendo treinadas, desenvolvidas e estimuladas a participarem da gestão. Aí ele também, naturalmente, que ele se sente mais seguro, né? Você viveu uma empresa onde você, enfim, se tornou sócio de um familiar seu e foi montando essa empresa ao longo do tempo. E você, certamente, se deparou com esse problema, porque num dado momento, né, dada a sua formação, dada a sua capacidade, né, as pessoas, certamente, eu percebi na visita que eu fiz à sua empresa, que elas tinham respeito, confiança e admiração pelo Felipe. Né? Mas eu vi, por exemplo, uma sala fechada, às vezes, né? Você trabalhava numa sala fechada, até porque você queria ter concentração. Então, algumas sugestões que a gente sempre compartilha e oferece, né, é exatamente treinar essas pessoas, desenvolver, compartilhar as informações, de tal forma que elas se sintam cada vez mais capacitadas para poder assumir essa delegação aí, que às vezes é muito, vamos dizer assim, custosa para o pioneiro, que está acostumado a controlar todas as variáveis e entender tudo que ele está fazendo. Mas eu acho que para destravar tem que delegar, até porque a gente pode morrer um segundo a cada segundo, né?
E a empresa, eu sempre digo que a empresa não é do dono, Felipe, ela é uma concessão que a sociedade e os seus clientes fazem para que você possa existir. Porque se essa comunidade, se essa sociedade virar as costas para o seu negócio, você passa a ser dono de nada, porque ela não vai ter o porquê de existir. Então, essa cultura do desenvolvimento, do treinamento, do compartilhamento, ela é, na minha opinião, a melhor forma de estar, enfim, mudando esse processo decisório e fazendo com que isso tenha um outro viés. Sérgio, antes de você mandar a pergunta, eu vou pegar esse gancho. A gente fala muito aqui da importância da mentoria. Então, assim, exatamente isso que você falou, que eu fui buscar lá atrás. Antes de contratar um mentor, eu cheguei a contratar uma diretora que era mais velha que eu com 30 anos, ela devia ter 40 anos, e eu contratei ela e falei o seguinte, olha, eu estou te contratando aqui porque essa minha galera que é excepcional cresceu comigo. Então eles desenvolveram esse respeito, essa admiração, mas também desenvolveram um medo de me contrariar. Então, como você não me conhece, você é mais velho, você tem uma expertise diferente, eu estou te contratando para você me contrariar, porque eu preciso entender. O que aconteceu? Depois que ela entrou, um ano depois, estava no grupo, ela seguiu meio que o comportamento de todo mundo. E quando eu fui buscar o mentor, ele tinha sido presidente da Coca-Cola, 25 anos a mais que eu nem precisei pedir, ele entrou dizendo o seguinte, eu não vim aqui para bater palma para bater palma para você já tem as outras pessoas. Eu vim aqui realmente para te confrontar, para te fazer pensar. E aí quando já são mais de 97 mentorados, eu dei uma mentoria ontem, e eu começo sempre dizendo para as pessoas, olha só, não quer dizer que tudo que eu vou te falar é certo, mas eu quero ter a liberdade de poder te contrariar. Porque ao te contrariar, quando eu achar que é válido, eu te faço pensar. Então essa é a função da mentoria, é realmente você desafiar a pessoa a sair daquele mundinho. Se você falar 10 coisas, 1, 2 ou 3 forem corretas, já tem um grande valor. Mas vai lá, pode vir com a pergunta, e daqui a pouco a equipe vai começar a soltar as perguntas também. A pergunta que eu faço para todo pequeno e médio empresário pioneiro, como você convivia com essa solidão ideológica, que é própria até do seu temperamento? Porque você, como uma empresa pequena, às vezes, você não tem condições de contratar uma consultoria, uma mentoria, um conselho, então você convive com solidão ideológica. E no final do dia, as suas decisões, se elas forem erradas, elas são 100% da sua responsabilidade, se elas são certas, também 100% da sua responsabilidade. Como conviver com solidão ideológica, sendo pioneiro numa empresa pequena, que tem todos os desafios, eu costumo dizer, da empresa grande, porque o mercado, ele não escolhe o tamanho da empresa, né? Ele escolhe as competências que essa empresa tem para atender o consumidor. Então, eu queria saber como é que você convivia com essa solidão ideológica. Perfeito. Olha só, Sérgio, é uma coisa que sempre me maltratou. O que eu buscava fazer era, principalmente quando você começa a empresa, você está sozinho ou você ainda está com pessoas que você não consegue trocar a estratégia. Depois, quando eu cresci, não, tudo ficou mais simples. Eu trouxe cabeças muito mais pensantes que a minha e para trocar. Mas vamos falar para quem é o nosso público, para quem está começando sozinho, está começando com um colaborador. E realmente, esse é o pior ponto. É a solidão do empreendedor. É realmente você, às vezes, fechar a porta e falar, eu não tenho... E quando eu falo solidão, você sabe que meu maior mentor, meu mentor de vida, meu melhor amigo é meu pai. Mas chegou uma hora, o meu pai, ele não empreendeu. Então chegou uma hora que ele mesmo falava, filho, a partir daqui eu já não consigo te orientar. Então, assim, é óbvio que ele é sempre o primeiro que eu vou lá, chamo o pai, olha só, tô perdido aqui, não sei o que fazer. Tô sozinho. Até onde ele conseguia, ele me orienta ainda, né, que tá vivo, graças a Deus, mas eu senti muito dessa solidão. E aí eu vou falar uma coisa que eu ainda nem comentei com você. A resposta para isso veio muitos anos depois. Há 2 meses atrás, eu assisti a entrevista de um cara que foi o preparador físico do Michael Jordan. E depois ele treinou o Kobe Bryant, o Tom Brady, e ele falou uma coisa, e ele é um cara muito durão, ele falou uma coisa o seguinte, os líderes são solitários, os empreendedores são solitários. Eu te mandei esse vídeo, pô. Foi eu que te mandei. Foi você que me mandou? Conviva com isso. Então, assim, demorou muito tempo para eu aprender que eu tinha que conviver com esse fato, tá? E para você que está querendo empreender, entenda que muitas das vezes é o que o Sérgio falou. Você está sozinho e olha lá, cuidado para você não atrofiar, porque a pior decisão é não tomar decisão. Então, eu digo muito para as pessoas que nós viemos de um modelo, e eu e Sérgio estamos desenhando um negócio para melhorar a educação empreendedora das crianças e dos jovens, porque hoje nós fomos criados e nossos filhos são criados com a prova. A prova é ou você acerta ou você erra. Empreender, gente, não é ou você acerta ou você erra. Tem formas diferentes de dar certo. Agora, a fórmula certa para dar errado é não fazer nada. Então, comece a se libertar dessa ideia de que, poxa, eu tenho que achar a resposta certa. Se prepare,
tá? Busque realmente o seu melhor, mas entenda que você tem que seguir. E aí, para a gente também não sair muito do foco, mais uma vez, nós estamos falando aqui de por que diminuir a dependência do dono. Então, a dica que eu dou é, quando você for procurar o seu primeiro colaborador, procure alguém com quem você pode dialogar. Procure uma pessoa, não que seja igual a você, procure uma pessoa que tenha valores parecidos com os seus, mas de preferência até uma cabeça diferente da sua. Por quê? A solidão do empreendedor não é porque está faltando gente para dizer que ele está certo. A solidão do empreendedor é porque falta gente para contrapor a ideia dele, para fazer com que a ideia dele seja melhor ainda. Deixa eu só ver com a equipe aqui, para a gente também não... Silvana, se você tiver pergunta para soltar, você pode... já tem aqui do Guilherme. Vamos lá, eu vou responder, se você tiver alguma coisa para acrescentar, e depois eu volto uma pergunta contigo. Guilherme botou, o dono tem mais cara de maestro ou artilheiro? Acredito que no início tem que ser goleiro, zagueiro, atacante. Beleza, eu gosto também dessas histórias que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Então presta atenção, pessoal, porque quem não está no Facebook e no YouTube não viu. O Guilherme perguntou, o dono tem mais cara de maestro ou artilheiro? Acredito que no início tem que ser goleiro, zagueiro e atacante. Vou começar da segunda parte que ele falou. Sim, o início é exatamente isso. Só que também não se iluda que você não vai conseguir ser bom em tudo. Mas saiba pelo menos o que é necessário para ser um bom goleiro, o que é necessário para ser um bom zagueiro, o que é necessário para ser um atacante e entre em campo. No início você vai ter que fazer de tudo. Alguém vai chutar o pênalti, bota a luva e vai pro gol. Entendeu? Porque no fim das contas você tem que cuidar do seu. Precisa de alguém para bater o pênalti, você está começando, é você, cara. Amarra a chuteira e vai bater. Tem vindo alguém te atacando, seja o zagueiro. Então, Guilherme, concordo com o que você falou, no início você tem que fazer tudo. Vamos para a primeira parte da sua pergunta, que a gente está falando muito de como você se libertar, a empresa não depender de você. Cara, por incrível que pareça, eu já falei muito na minha live, cada vez mais eu sou o cara do E e não o cara do OU, tá? Por que não ser um maestro, mas no início ser o artilheiro? O que eu quero dizer para você, Guilherme? Eu sei, você é um mentorado, um cara bacana, um cara com uma história dentro de uma grande corporação e agora migrou para empreender. Cara, no início, você é o artilheiro, tá? Os primeiros gols você tem que fazer, até para que as pessoas comecem a aprender como se faz o gol. Agora, lembra que essa live é para falar como diminuir a dependência do dono da empresa. Você tem que ir se tornando, quanto antes, o maestro. É como o Sérgio falou, entendeu? Porque você pode faltar ou você pode querer tirar umas férias e a sua orquestra tem que estar alinhada. A sua orquestra não pode desafinar. Mesmo que você não esteja lá, o show não pode parar. Concorda, Sérgio? Completa aí. Perfeito. Não, eu ainda vou além. Além de ser goleiro, zagueiro, meio-campo e atacante, você tem que ser um pouco técnico de você mesmo. E é o maestro, né? Exatamente. Então, Guilherme, é isso aí, cara. Começou a empreender. Eu fiz muita formatação de franquia, fiz muita expansão através de franquia e me deparei diversas vezes com alguém que trabalhava numa grande organização, que tinha uma posição extremamente definida e técnica, e aí ele se depara com um dia a dia que ele não tem uma secretária, não tem um assistente, não tem um analista, não tem ninguém, e ele começa a empreender, né, com uma franquia, por exemplo. E aí a figura é exatamente essa, onde ele aprende a ter que se desdobrar para poder jogar em todas as posições, e isso vai ser muito rico, porque ele passa a conhecer um pouquinho de cada uma dessas posições. A gente tende a se dedicar àquilo que a gente mais gosta, mas a vida nos ensina que a gente tem que se dedicar também às atribuições que gostamos menos, até porque, dessa forma, a gente consegue virar maestro mais rápido, né? Eu vejo muito nas empresas, às vezes, também o dono ele tem um viés para fazer aquilo que gosta mais. Não tem problema nenhum. Mas é preciso, se ele não gosta de ser goleiro, é preciso que ele atraia um talento, escolha um bom goleiro, que ele confie, que ele respeita, para que ele consiga também não estar o tempo todo em todas as posições, porque isso não pode ser um processo infindável, né? Com o tempo, isso gera, vamos dizer assim, um estresse, uma sensação, em alguns momentos, de improdutividade. Então, mas no começo é isso mesmo. Tem que jogar em todas as posições e vai em frente. Perfeito. Sérgio, antes de eu te fazer a pergunta, eu vou pedir para a Silvana soltar a próxima pergunta. E eu vou aproveitar aqui a oportunidade. Quem entrou na live agora foi o Wister. Tá? Antes de responder o Leandro, Sérgio, eu ainda não tive a chance de conhecê-lo pessoalmente. Um cara baita empreendedor, com uma história de vida bacana, um cara realmente um guerreiro. Nós nos conhecemos em 2 calls. Ele já se transformou no mentorado. Cara, eu estou aguardando, porque o processo é recente, eu estou aguardando a mentoria com ele, mas logo, logo, ele vai estar também aqui tendo chance de conversar com a gente, porque é muito gratificante fazer o que a gente faz e encontrar pessoas
que realmente fazem acontecer, pessoas que tiram negócios do nada e crescem no negócio, mas mesmo estando num crescimento abrupto, tem a humildade, e foi assim, tá? Um amigo nosso em comum, tá? Quem me indicou ele foi o Tio Uli, nosso amigo. Então, ele é o mentorado do Tio Uli. O Tio Uli colocou lá, ele colocou que precisava de alguém em Orlando, ele me colocou em contato. Nós tivemos 2 ligações de mais de 1 hora, muito bacana, e ele já se transformou num mentorado. Então, assim, eu quis sinalizar, porque é importante as pessoas entenderem, às vezes as pessoas pensam que o sucesso está linkado se você veio de uma faculdade boa, se você veio de uma origem rica. Então, pessoas como ele, e aí já me diz, sabe, você conversa com a pessoa e fala, cara, mas esse cara está arrebentando, esse cara talvez tenha crescido a empresa dele mais rápido do que eu cresci a minha. Não importa, entendeu? Ele pegou o telefone e pediu ajuda, e foi engraçado, porque nós conversamos 1h30, ele falou, Felipe, eu quero a mentoria agora. Eu falei, não, cara, você me conheceu hoje, pô, de repente não precisa não, faz o seguinte, dorme, pensa, amanhã me liga de novo, eu tenho mais 1 hora para você. Falei mais 1 hora, no final ele falou, cara, ainda assim eu quero. Então, assim, tá muito mais na mentalidade e muito menos. Eu não vou falar aqui da vida dele, porque eu vou deixar um dia ele falar. Mas tenho certeza que não veio nada fácil, entendeu? A jornada dele foi dura pra caramba e o que ele tá fazendo é muito bacana. Então, é importante a gente contextualizar. O Leandro botou aqui, poderia citar 3 benefícios em diminuir a dependência do dono da empresa? Beleza, eu vou citar 3 e o Sérgio depois vai falar os dele ou concordar. Vamos lá. Primeira coisa infelizmente, eu sou obrigado a te dizer que nenhum de nós é bom em tudo. Então, isso foi uma lição que eu aprendi cedo. O Sérgio, ele veio do jiu-jitsu, eu vim do esporte de equipe. Então, assim, eu sempre fui bom em esporte, mas eu aprendi desde cedo que eu nunca ganharia sozinho. Então, eu comecei a perceber como trazer as melhores pessoas. Então, quando o negócio depende muito de você, sim, no que você é bom, você dá resultado, mas no que você é ruim, você atrapalha. Então, para mim, esse é o primeiro benefício. Tá? O segundo benefício é que realmente, é como o Sérgio falou, quando o negócio depende só de você, todos nós estamos sujeitos. E olha, eu sei que o início é complicado, tá, Leandro? Eu fui tirar minhas primeiras férias no 7º ano. Só que eu aprendi na marra, porque toda vez que eu me ausentava, o negócio não dava certo. E é como o Sérgio falou, a culpa é de quem? A culpa é minha. A culpa é minha que não preparei pessoas para resolver. Eu preparei pessoas para seguir ordem. E isso não funciona. Você tem que dar autonomia para as pessoas para tomar a decisão. Leandro, o terceiro ponto, que é muito importante, é o seguinte. Eu vendi a empresa para uma multinacional listada em bolsa em 2016. Agora, em 2008, foi a primeira oferta para a entrada de um investidor. E quando ele olhou a minha empresa em 2008, ele falou para... E olha, eu já estava faturando bem, eu montei a empresa em 2003. Então eu estava esperando que ele ia dizer algum valor legal da minha empresa. Ele voltou para mim, Leandro, e falou o seguinte, sabe quanto vale a sua empresa? Eu falei, não. Negativo. Eu falei, para tudo. Eu falei, pô, mas como assim negativo? Ele falou, cara, a sua empresa é você. Se você sair, a empresa morre e eu ainda tenho que indenizar todos os funcionários e pagar as despesas. Então ela não vale nada. E ali foi realmente um soco na boca do meu estômago, porque ali eu aprendi que eu estava errando feio. Eu estava construindo um negócio pautado em cima de mim. E foram longos meses até eu entender que o meu real valor não estava em fazer tudo. O meu real valor estava em aglutinar as pessoas certas. Então, Leandro, o terceiro benefício é o seguinte, a sua empresa só vai valer alguma coisa quando ela não depender de você. Porque as pessoas sabem, como é que você mede o valor da empresa? Você tem lá o seu negócio pequeno, você fala, Felipe, você quer comprar? Quanto você paga? Se eu perceber que eu vou pagar, você vai embora e o negócio vai todo embora, eu não pago nada. Então, por mais que você possa dizer, eu não sei o tamanho da sua empresa, poxa, tá longe, ninguém começa grande, tá? Eu comecei pequenininho em 2003. Mas a minha próxima pergunta depois pro Sérgio tem até a ver com isso. Você já tem que começar a construir os alicerces para o dia que você vai ficar grande. Porque você começa com aquele sonho grande. E aí, essa terceira é a maior dica. Seu negócio não vale nada se ele for você. Sérgio, bola está contigo, depois eu volto a fazer a pergunta que já está engatilhada. Perfeito. Assim, e uma outra coisa também, de diminuir essa dependência, é exatamente porque, assim, certamente, né, tem um ditado popular que 2 cabeças pensam melhor que uma. Então, você precisa fazer com que essas pessoas tenham sentimento de dono e possam contribuir, né, com ideias, soluções, inovações, porque o mercado tem uma dinâmica tão grande que às vezes a gente não consegue enxergar. E fazer a correta leitura do mercado, às vezes também é um desafio para esse pioneiro, esse empreendedor, né, que é o dono da empresa. Na medida em que ele tenha pessoas que ajudem ele nesse processo, a vida fica mais fácil, né? 1 mais 1 soma 3, né?
1 mais 1 soma 3. Exatamente. Então, é muito importante. Eu já descobri, empresa é um negócio de compartilhar. Empresa é um negócio de aprender. Empresa é um negócio de ler e entender o que está acontecendo no mercado. E não achar que tudo que você fez naquele primeiro dia, ou naquela primeira ideia, ou nas suas convicções, vai garantir o seu sucesso para sempre. Então, Perfeito. Essa é a percepção que eu tenho. Sérgio, eu vou emendar com a pergunta para você, porque ela tem muito a ver com o que o Leandro perguntou. E aí o que eu vou falar para você é o seguinte: tira o chapéu agora de executivo de grande empresa e vem para o meu mundo, para o seu mundo agora e para o mundo, provavelmente, da maior parte das pessoas que estão nos assistindo, que é o mundo do micro, pequeno e médio empreendedor. Tá? E como eu sei da sua história e sei que você também é um empreendedor, estruturou negócios e está estruturando negócios, a minha pergunta é o seguinte: no seu negócio, como é que eles são estruturados no início? Lembrando, tá? O início é duro para todo mundo, não estou falando que tem dinheiro, nada disso, mas como é que você já faz no início para que daqui a pouco ele cresça independente do Sérgio? Qual é a ideia que você nos dá? Essa pergunta é ótima, né? E o que assim, a gente tem que conversar e falar sobre isso, né, e compartilhar aí com todos que estão nos ouvindo. É o seguinte: eu entendo que uma empresa, ela deve nascer a partir também de um plano de negócio. E a empresa precisa nascer com uma perspectiva de valer alguma coisa, né? Então, particularmente, eu não inicio nenhum negócio que não tenha um plano de negócio. Que qualquer pessoa pode ler e entender o que é aquele negócio. Isso, eu estou vendo agora, por exemplo, né, todo mundo surfando aí nos IPOs, bastante dinheiro no mundo, querendo encontrar uma empresa que tenha governança, e na maioria das vezes não consegue porque se depara com empresa que não tem orçamento, né? Não tem um plano de negócio, não tem uma governança mínima. Ah, mas isso é difícil de fazer? Não, isso é quase que intuitivo. A casa da gente, a vida da gente, mal comparando, é uma empresa que precisa ter lá os seus fundamentos, os seus alicerces. Então, assim, o que eu vejo, Felipe, que assim, nós temos que, como empreendedores, ainda que pequenininhos, temos que ter um modelo, um plano de negócio, que isso caiba numa folha de papel. É isso que eu ia falar. Numa folha de papel. Mas que as pessoas entendam que você pode compartilhar com alguém, seja seu primeiro colaborador, funcionário, ou com um amigo, como eu faço com você, como estou agora fazendo com o Libório, né? De tal forma que aquelas ideias todas façam um sentido. E aí eu me recorro aí ao seu gancho do storytelling. Eu preciso saber contar o que aquela empresa vai ser. O que é aquilo? Por que ela vai... Né? A minha cabeça, sempre muito voltada para o varejo, atendimento ao consumidor, eu sempre digo que a empresa é o gap menor entre a expectativa do que o consumidor quer e a minha capacidade de entregar. Né? Seja qualquer coisa. Sérgio, se eu pegar um gancho antes de você vir com a pergunta, você falou mal comparando, não. Bem comparando com a nossa casa e eu diria mais, com a nossa vida. Porque as pessoas não podem confundir, o objetivo dessa live é dizer o seguinte: você tem que já construir um negócio para ser independente de você. Mas nós não falamos em nenhum momento que você vai delegar o plano, que você vai delegar a estratégia. Então, assim, hoje eu me deparo com mentorados, sempre que eu começo a mentoria, eu pergunto para a pessoa o seguinte: me fala quem é você. Aí a pessoa fala: não, então, a minha empresa está vendendo isso, eu vou deixando, vendendo isso. Aí nós fizemos aqui, eu falei: olha, eu perguntei quem é você. Não, eu não sei. Eu falei: cara, vamos voltar, vamos dar um passo para trás. Então, eu acredito que a sua casa é sim uma empresa, a casa de todos nós é uma empresa, cara, a gente faz compra, a gente tem que ter um orçamento, porque, cara, não depende muito da gente quanto a gente ganha, mas depende da gente quanto a gente gasta, a gente tem que ter uma estratégia, tem que ter uma contabilidade, até porque a gente faz o imposto de renda. Então, assim, sim, a sua casa é uma empresa. Por isso que às vezes as pessoas falam: eu não sou empreendedor. Eu falo: pô, você tem família? Tenho. Eu falei: olha, já estou começando acho que você já é. Só que eu vou um passo antes. As pessoas têm que entender que todos nós somos uma empresa. Eu sou o Felipe S.A. Mas como assim, Felipe? Cara, vamos lá. Eu tenho a minha entrada de dinheiro, tenho a minha saída. Eu tenho o meu marketing pessoal para conquistar a amizade do Sérgio. Eu tenho a minha estratégia para ter os amigos certos. Então, assim, começa a entender, começa a quebrar essa crença limitante, e aí que eu falo que você começa a virar um empreendedor estratégico, quando você começa a entender, e aí as pessoas, eu sempre bato nesse ponto, porque o que eu mais escuto é o seguinte: mas eu não sou vendedor. Eu falei: você não é vendedor, não? Como é que você convence seu filho a fazer alguma coisa? Pode ser batendo, mas se não é esmurrando seu filho, você vendeu sua ideia. Como é que você conquistou a sua esposa ou você conquistou o seu marido? Você se vendeu, cara. Como é que você consegue conquistar uma nova amizade? Você se vendeu. Você não está afim de ter novos amigos, a não ser que a pessoa se venda muito bem e você compra aquela ideia. Então, o que você está falando, Sérgio, e é isso que eu quero mudar na cabeça das pessoas,
Ah, mas eu fui funcionário a vida toda. Funcionário de quem? Quem é o seu patrão na sua vida? Entendeu? Quem é o patrão da sua casa? Ah, ainda estou com meus pais. Tudo bem, então deve ter um patrão. Você formou a sua família, você no máximo tem o seu sócio, o seu marido, a sua sócia, a sua esposa. Mas você sim é um empreendedor. Então, as pessoas demoram a entender. E olha, Sérgio, é muito engraçado. Às vezes eu peço e a pessoa, de novo, descreve a empresa. Eu falo, cara, entenda o seguinte, me descreva você. Com certeza, você tem os seus amigos porque você tem uma vantagem competitiva que eles admiram. Na vida, é sempre um trade-off, uma troca. Entendeu? Ninguém fica do lado de outra pessoa que só suga. Então, comece a entender você como um empreendedor. Mas, cara, vou voltar para você me trazer a pergunta aí. E olha, quem tiver mais pergunta, coloca aqui. A gente ainda tem mais um tempinho que a equipe depois solta para gente. Mas manda a pedrada, Sérgio. Eu, semelhante a você, todas as vezes que eu me deparo com um empresário, seja um amigo, seja um cliente, seja a minha própria esposa, com os desafios dela, né? E cada um de nós, a gente cada vez mais compartilha, né? As pessoas antigamente falavam, não vou falar do meu negócio para ninguém, porque eles podem copiar, podem querer fazer o mesmo negócio. Muito pelo contrário, eu acho que o mundo nos socializou de tal forma que a gente, toda vez que tem oportunidade adequada, a gente compartilha com as pessoas o que é o nosso negócio, o que a gente está fazendo. E olha, pelo entusiasmo, pelo brilho nos olhos e pela forma como a pessoa me conta que negócio é esse, eu já consigo identificar se aquilo realmente tem, vamos dizer assim, uma acabativa, né? Que iniciativa todos temos que ter para iniciar um negócio, ou até no próprio, enfim, conceber, ou gerir, ou estar trabalhando num negócio, mas eu acho que pela história, pela forma como a pessoa me conta o que é a empresa, o que ela quer fazer com aquilo, aonde aquilo vai chegar, ali eu consigo enxergar a acabativa, né? Que é tão famosa assim, em algumas empresas que eu passei, né? E aí a gente consegue perceber. E assim, eu vejo você hoje com esse desafio enorme, né? De estar podendo conversar com seus mentorados e, naturalmente, eles têm uma expectativa de que você, enfim, ilumine, né? Eu entendo o mentor como aquele que tem uma lanterna, onde às vezes a pessoa está no escuro, você ilumina, né? Quais são as dificuldades maiores para a pessoa, enfim, entender o que é aquilo que ela precisa, né? E por que aquele negócio dela, né, vai dar certo? Como é que é o caminho daquele negócio? Eu não quero chegar em estratégia, porque aí olha, grandes empresários que eu já trabalhei, eles não sabem nem o que significa estratégia, que é a arte de vencer o inimigo. Eu fui criado por um militar, então meu pai, assim, ele me ensinou a jogar xadrez e disse, olha, meu filho, sem estratégia, vai ser difícil você vencer a guerra. Mas eu já digo diferente, né? Talvez não seja a estratégia no primeiro momento, é muito mais, que negócio é esse? Que entusiasmo é esse? Que caminho? Perfeito. Então, eu queria saber de você, como é que você lida com isso? Antes de responder aqui, se você tiver mais alguma pergunta, essa é a última, eu não vou fazer outra para o Sérgio, porque a gente já está estourando o horário. Se você ainda tiver uma pergunta para a gente, pode colocar aí, mas eu peguei um gancho do que o Sérgio falou e eu queria dar uma dica. Tente sempre buscar trazer as reuniões para plataformas como o Zoom, ou mesmo aonde você esteja vendo as pessoas. Por que isso? O que eu mais vejo nas mentorias é o seguinte, é menos o que você me diz e mais as suas reações. Ontem eu dei uma mentoria para um casal de Brasília. Um casal muito bacana, muito inteligente, com ideias muito bacanas, estavam precisando de validação. E era engraçado porque quando tem duas pessoas fica melhor ainda. Porque quando um não entende alguma coisa, olha para o outro e faz uma cara assim, eu já percebi que não entendeu. Quando eu falei algo muito bacana, os dois sorriem e olham tipo, fez sentido. E aí no final da mentoria, eu quero te apresentar uma funcionária que está aqui conosco do outro lado da mesa. Eu falei, eu só quero ver o rosto dela, porque eu tinha certeza que ela estava aí, porque diversas vezes vocês olharam para ela. Eu percebi várias vezes vocês olhando para essa sua colaboradora e validando o que eu estava falando e o que vocês estavam falando. E aí, para encerrar essa parte, você percebe o brilho nos olhos. Então, exatamente o brilho nos olhos que o Sérgio falou é mais difícil. É claro que a voz muda, a entonação muda, você tem que ser mais capacitado para perceber. Agora, quando você está olhando, quando você está percebendo, você vê esse brilho nos olhos. E aí a pergunta do Sérgio, que tem a ver com isso, qual a maior dificuldade? E aí, vamos lá. Você que está assistindo, pega caneta e papel, anota o que eu vou te falar e tenta fazer esse exercício. É um dos exercícios mais simples, mais difícil que eu já fiz na minha vida. E por que eu vou pedir para você fazer esse exercício? Porque no final das contas, Sérgio, a maior dificuldade que eu tenho é quebrar as crenças limitantes que foram criadas na jornada da pessoa. E não é que foram criadas pelos inimigos, muitas vezes pelo pai, pela mãe, pelo amigo, pelo irmão, pela irmã. Então, assim, qual foi o exercício que eu aprendi em 2012 em Harvard, que eu aplico no início da mentoria? E aí é esse que eu quero que vocês façam, tá?
Presta bastante atenção. Imagina que o Felipe pediu uma coisa para vocês. Me diga quem você é pelos seus fracassos. Me diga quem você é pelos seus fracassos. Porque se eu perguntar pelo sucesso, muitos têm dificuldade, mas acabam fazendo. Pelo fracasso é muito difícil. Tá? E quando eu falo pelo fracasso, toma o seguinte cuidado. Geralmente você vai falar assim, olha, eu era um garoto fraquinho, com 10 anos eu apanhava de todo mundo, mas com 12 anos eu fui lutar com o Sérgio. Não quero saber a parte que você foi lutar com o Sérgio e bateu nos outros. Você vai me contar só a narrativa da sua vida pelos seus fracassos. Ah, Felipe, que coisa mais triste, você quer deixar a pessoa chateada? Não. A hora que ela acaba de narrar, e a gente lembra, tá? É duro no início, mas quando você começa, você lembra. Eu falo o seguinte, é isso aí que está te destravando. É impressionante como, se eu estou mentorando um empreendedor, que ele fala o seguinte, Felipe, eu abri um negócio, ganhei dinheiro, 1 ano depois eu perdi tudo, fali. Aí depois eu abri um negócio, perdi tudo, fali. Tá bom, já escutei, já anotei. Me conta a sua história. Não, eu era pequeno, meu pai tinha muito dinheiro, mas aí meu pai perdeu tudo e faliu. Aí depois meu pai ganhou... Então, assim, a gente fica preso a padrões que nos afetaram negativamente. Só que o nosso passado, ele serve de escola, ele serve de ensinamento. Eu brinco que eu nunca perco nada. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, use as suas derrotas como aprendizado, não como algo que te freie. Então, o exercício mais difícil, Sérgio, a dificuldade maior é eu chegar para a pessoa e falar o seguinte, cara, não estou falando para você culpar seu pai, para você culpar sua mãe, nada disso. Aquela era a história dele. Ele não teve a chance de se desenvolver. Aquilo é da origem que ele veio. Pega toda a parte boa e repete, e a parte ruim não joga como culpa, não. Toma como aprendizado. Então, Sérgio, eu não estou falando de estratégia, eu estou falando de crenças limitantes. E todos nós temos, tá? Eu falo para as pessoas, Felipe, para você é muito fácil, você já se destravou. Claro que não. Claro que não. Cada coisa que a gente faz, há 5 anos atrás, eu e o Sérgio não estaríamos aqui numa live. Há 2 anos atrás, o Sérgio foi um dos primeiros convidados, ele foi todo meia hora. E hoje nós estamos aqui. Nós dois passamos por um processo de se destravar. Nós entendemos que tinha uma nova forma de comunicação. Então, assim, não olha a gente como segue tudo. Pelo contrário, exatamente essa função que o Sérgio falou do mentor. É apenas mostrar para vocês o que a nossa jornada já nos ensinou. Agora, tenha certeza que tanto eu quanto o Sérgio estamos fazendo o mesmo que você. Estamos assistindo pessoas que têm mensagem para nos dar. Eu sou um consumidor de mentoria, estou sempre atrás de mentoria. O pessoal já escuta, eu sou mentorado em marketing digital. Então, assim, eu estou sempre buscando pessoas mais capacitadas que eu para encurtar o caminho. Felipe, será que você conseguiria sozinho? Talvez sim, talvez não, mas demoraria muito mais tempo. Então, Sérgio, finalizando, a minha resposta para você e a minha resposta para quem está nos escutando é: quebrar crenças limitantes é muito mais difícil do que chegar ao primeiro milhão de lucro. Primeiro você tem que reconhecer. Porque esse exercício bobo que eu pedi para as pessoas anotarem, nunca ninguém tinha pedido para eu fazer. Então, assim, a gente fica preso a uma coisa que a gente nem sabe. Quando você quebra isso aí, e por isso que eu chamo de destravar, quando você destrava, as coisas vêm muito mais fácil. Não é que venha muito mais fácil, é que você começa a vibrar na mesma energia. Entendeu? Aquela energia, enquanto você vibra na energia de ganhei dinheiro, vou perder tudo, ou na energia que você aprendeu que ganhar dinheiro é ruim. Então, por mais que você queira ganhar dinheiro, você nunca tem dinheiro porque a sua mãe te ensinou que era ruim. Desculpa, gente, aquilo foi a criação que ela teve, não culpe ela. Mas não tem nada disso. O dinheiro não te torna pior. O dinheiro potencializa o que você tem. Se você é bom, você vai ser muito bom. Entendeu? Então, assim, não é que eu perco, eu invisto boa parte do tempo da mentoria. Felipe, qual é o objetivo principal? A pessoa destravar, Sérgio. Destrava, e aí eu falo muito do segredo da mente milionária, que as pessoas ficam achando que é alguma coisa diferente. Não, ele apenas viu quais são os comportamentos semelhantes das pessoas que ganharam 1 milhão. E olha, não é a cor da pele, não é de onde veio, não é se o pai tinha dinheiro, não é nem mesmo aonde você estudou. É apenas você destravou de crença limitante. Então essa é a dificuldade, mas é possível, meu amigo. É possível e é impressionante. A minha equipe está reunindo os depoimentos já desses 97 mentorados e as pessoas vão começar a ver histórias assim. E o Igor Leone estava aqui, já chamei ele, esse que foi campeão aqui do Mundial de Jiu-Jitsu. Cara, as pessoas já são líderes, já são campeões. Por algumas coisas que acontecem, e todos nós passamos por dores, a gente se deixa travar sem perceber, tá? A minha mentoria com ele fala até hoje, eu te agradeço sempre. Eu falei, não, agradeço a você, o campeão estava aí dentro. Eu só peguei naquela ferida, meti a mão lá dentro, doeu, arranquei. Quando saiu a ferida, saiu aquela nuvem que estava na frente, e aí está aí o campeão. Então as pessoas vão começar a ouvir as histórias do que é capaz da gente fazer numa mentoria. Mas olha, eles brincam, eu falo, menos de 1% eu, 99% eles.
mas eu tirei aquela trava, eu destravei aquela engrenagem, e aí, cara, eu realmente acredito que dentro de todos nós tem um vencedor. Tá? Todos nós, e aí nós começamos falando de Deus, vamos terminar falando de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, ele nos criou para vencer. Apenas nós precisamos destravar. Não tem, o Felipe foi criado, ele é o predileto, ou o Sérgio é o predileto. Todos nós fomos criados para prosperar. Tira essa trava e você vai ver o que vai acontecer. Meu amigo, eu vou deixar aí para você fazer suas considerações finais, que nós já estamos estourando o tempo, cara. Olha, foi um papo agradável. Eu quero só reforçar o que você disse aí. O Antônio botou uma pergunta, eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, não. Responde você primeiro aí. Eu quero contar para vocês, assim, eu tinha 26 anos, eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar na joint venture da loja americana com o Walmart, e no primeiro dia que eu cheguei no escritório central em Bentonville, no Arkansas, eu cheguei lá e o presidente David Glass, o Sam Walton tinha morrido poucos anos anterior à minha ida para os Estados Unidos, e eu perguntei para ele, uma empresa tão grande, tão incrível, né, tão inatingível, qual era a chave do sucesso dessa empresa? E ele virou para mim e disse em inglês assim, ordinary people doing extraordinary things. Então, isso não sai da minha mente. Traduz para todo mundo. Pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. É isso. Por quê? Exatamente por isso, Felipe, eu concordo com você, são destravadas, têm um sonho, sabem conquistar pessoas para caminharem juntas, e dessa forma, fazendo uma razoável leitura do mercado, diminuindo o que o consumidor quer para sua capacidade de entrega. Você não precisa ter medo de empreender. E aí tem um outro cara que está sempre do lado da gente, que é o Papai do Céu. Certamente, fomos criados em imagem e semelhança dele. A gente certamente vai ter sucesso naquilo que a gente faz. Agora, não pode travar e deixar de escutar. Perfeito. Porque aí é onde eu acho que está exatamente... aí estão os principais impedimentos para o sucesso, para chegar no primeiro milhão e para chegar, quem sabe, no primeiro bilhão. A gente tem que sonhar grande. É exatamente isso, meu amigo. Então, grande alegria estar com você aqui. Você sabe que eu sempre conto com você como meu mentor, e não só pelo seu conhecimento de Harvard, de toda a sua experiência, mas pela essa figura humana assim, que escuta, que tem uma escuta, enfim, interessada e ativa, e tem esse cuidado com a família, e a gente comunga de propósitos semelhantes e de plano de vida semelhante. Obrigado por tudo, Deus te abençoe, e vamos de live, e vai fazendo esse give back aí, que é muito importante, cara, tá? Ô, Sérgio, o Haroldo mandou uma mensagem para você, inauguração em bom sucesso. Tinha chegado também uma coisa que o Antônio falou. Sim, Antônio, você tem que criar o seu ambiente, mas eu vou te dar uma dica oposta, tá? Uma coisa que eu aprendi no home office é que o dia que a gente voltar para o híbrido ou para o escritório, a gente tem que voltar mais leve. A gente tem que voltar entendendo que a gente não precisa ser aquele personagem do escritório. O que o home office fez com a gente? Volta e meia, minha filha de 6 anos entra no meio da live. Volta e meia, alguma coisa acontece. A nossa internet de casa não é tão boa quanto do trabalho. E tudo bem. Então, assim, sim, crie um ambiente profissional no home office, mas a hora que voltar, crie um ambiente mais humano dentro do escritório. Eu acho que essa é uma tarefa do empreendedor. Aprenda que aquela exigência que a gente tinha dos colaboradores de serem perfeitos já foi exposta. Ninguém é. Nós não somos. Quantos CEOs foram expostos aí no home office? Então, é exatamente isso, Antônio. Foi humanizado o trabalho. E pegando esse gancho para a gente encerrar obrigado, Ana. Ela falou também da definição da estratégia. Obrigado. Assim, o que eu vou deixar para vocês, tá? Eu tenho falado nos meus stories muito de coisas mais humanas. Então, eu falei ontem de você ligar para um amigo e eu falei hoje de você realmente... Lembra que a gente está falando que o empreendedor... Eu vou voltar no tópico da live. O empreendedor, ele é um solitário. O empreendedor tem as dores dele, ele tem que ter uma cabeça de entender que, exatamente como a Luciana falou, que toda empresa é feita por pessoas, então ele tem que entender que o somatório de 1 mais 1 dá 3, então ele tem que se desapegar desse sentimento de que tem que controlar tudo, e uma das coisas que eu aconselho as pessoas para a gente encerrar essa live, a desapegar e realmente reconhecer que todos somos vencedores, é a gratidão. Então, acabando aqui, quem ainda não viu o meu stories, faz o seguinte, pega uma folha de papel como essa, que eu escrevi tanta coisa bacana que o Sérgio me disse aqui, escreve 3 coisas pelas quais você é grato, e você vai ver como é que muda a sua energia, como é que a gente para, porque na nossa frente muitas vezes fica a parte ruim. Quando a gente começa a entender e ser grato por tudo de bom, você vê que a sua vida muda e o seu negócio muda.
O seu negócio é um reflexo de você. Começa ao invés, não estou dizendo que a pandemia não afetou, ao invés de reclamar na pandemia, seja grato por seu negócio ter sobrevivido. Seja grato por você estar podendo estar aqui conosco, escutando, trocando ideia e pensando novas coisas. Mas escreva isso que tudo vai mudar. Então, Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado à minha equipe. Muito obrigado às pessoas que nos assistiram. E olha, faz cada vez valer mais a pena. Fiquem com Deus, gente. Obrigado. Vamos ser mais home e menos office. Exatamente. Vamos ser mais home. Perfeito. Sweet home. É isso aí, Filipão. Obrigado. Fica boa noite Deus. a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau.